Shalom, povo de Deus, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Bora ver quem... Estamos informando aos seus seguidores que você inicia um vídeo ao vivo. Ele está avisando a todo mundo. Daqui a pouco entra a Fabiane. Bora, gente. O Instagram está aí a nosso favor, avisando vocês. E ele vai avisando, ó, continue, estamos chamando mais seguidores para o seu vídeo. A graça e a paz do Senhor Jesus, gente, estamos aqui para a transmissão de mais um culto Jovens no Altar. Aleluia, Valdir, Mateus, sejam muito bem-vindos. Gente, mais um culto para a glória de Deus. Me digam como é que tá a nossa imagem aí, gente. Ah, já entraram pelo outro... Maia entrou pelo outro. Malu personalizados, que chique. A imagem tá boa, vão me dizendo aí, gente, por favor. Que aqui pra mim tá parecendo como se estivesse um pouquinho escuro. Ah, agora corrigiu. Muito obrigada, Instagram. Gente, então vamos começar de novo. A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos ao vivo. Boa noite. Estamos aqui para transmitir mais um culto Jovens no Altar, IBCA Portão. Somos filhos dessa casa, estamos aqui a serviço do reino e hoje o nosso tema é muito lindo. Estamos iniciando mais um mês novinho, um mês lindo, mês de outubro, como Mai. Gente, vocês viram o vídeo de Mai esses dias? Quem não viu ainda, vai lá no grupo dos jovens e vê o vídeo de Mai, que ficou lindo, Fabiane lindo. Tá atrasada, vai tomar advertência. O vídeo de Maia, ela tava falando desses dias que já estão assim mais quentinhos, na verdade. Então é uma nova estação chegando. Estamos na primavera, mês de outono, novos ares, novo tempo em nome de Jesus. E esse mês, deixa eu contar pra vocês. Esse mês a gente vai estar com um tema lindo. Peraí, deixa eu responder logo o Matheus aí, porque você fala muito. Matheus, a pressão foi muito grande, entendeu? O pessoal esses dias estava reclamando que eles também queriam que eu fizesse a barba. Mas a eu barba também tô segurei. querendo. A barba tá maior que o cabelo, vocês percebem, né? Ó. Esse mês a gente vai estar com um tema lindo que é sobre adoração. Gente, chamado para adorar a Deus através das artes. Então a gente vai ter dia aqui onde a gente vai chamar pessoas que ouviram esse chamado, a gente vai trazer pessoas que ouviram esse chamado do Senhor para falar a respeito do seu chamado nas artes em vários lugares. No canto, no teatro, no louvor, né? Foi o primeiro que eu falei. Na dança. Veja se o pessoal tá ouvindo, porque eu tô tentando entrar aqui, não tô conseguindo, e eu tô vendo que tá tudo parado nesse jeito aí. Gente, fala pra mim como é que tá aí. Tá ouvindo? Tá tudo ok? Ah, ok, glória a Deus. Aí vocês que estão calados mesmo. E fica deixando a gente confuso aqui, cortando nosso negócio na metade. Gente, voltando, o nosso tema é sobre adoração e nós vamos ter várias pessoas aqui que vão trazer o momento onde ouviram esse chamado para o Senhor, para as artes, vários tipos de arte, seja o canto, seja a dança, seja o teatro, seja a pintura. Pintura a gente não vai ter não, mas é também um chamado de Deus. Muitas vezes as pessoas são chamadas de Deus para essa área da arte. A escrita, pessoas que se dedicam a estar escrevendo uns livros a respeito das coisas do Senhor também. Só que a nossa arte, ela vai se resumir esse ano ao louvor, à dança e ao teatro, que é normalmente o que a gente já tem na nossa igreja, no Ministério dos Jovens, amém? Então, gente, não deixem de chamar, não deixem de convidar, vai ser muito lindo. A gente vai falar uma coisa que às vezes é tão incerto para o jovem, que é a respeito do chamado. Eu vou estar falando coisas que o Senhor falou comigo, experiências minhas mesmo a respeito do chamado, a respeito dessa área de arte, de adoração, de adorar o Senhor através das artes. Então, não deixe de convidar. Chama todo mundo, a gente vai louvar um pouquinho. Enquanto vocês vão chamando todo mundo, hoje José Vitor está aqui, ele vai tocar pra gente e eu vou louvar, gente. Não é sempre, né? Ainda agora eu tava lembrando daquela música Diz, né? Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim, e tem uma hora que ela diz que
que a gente sempre se sente muito incapaz, né? Ela fala algo desse tipo. E eu me reconheço muito nisso, porque muitas vezes a gente se sente muito incapaz, mas a gente também vai tratar disso mais tarde. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, José? Luiz Rocha. Gente, chama todo mundo que vai ser muito lindo. Vai. Vocês conhecem o ousado amor de Deus? É o que ele sente por mim e por vocês. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, é o ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha nenhum valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
mesmo assim se entregou. O infinito e ousado amor de Deus é esse que invade o seu lar nessa noite. É esse que invade a sua casa, é esse que conquista o seu coração, que invade, que arde como fogo, porque é o Espírito Santo de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Oh, oh. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É o amor de Deus que invade a minha casa, invade a sua casa. É o amor de Deus que está dentro de nós. É o amor de Deus que nos chamou primeiro. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos chamou primeiro. Se não fosse Ele ter nos tocado, se não fosse Ele ter nos chamado, pode ter certeza, nós não estaremos aqui. Porque muitas vezes, ainda sabendo, tendo a certeza que nós somos chamados, muitas vezes nós dizemos não, muitas vezes nós olhamos para trás. E hoje nós vamos falar disso tudo um pouquinho, porque o nosso tema é Somos Chamados por Deus. Amém? Glória a Deus. Mas vamos abrir a nossa palavra, porque hoje também tem palavra. Hoje também, e vai ter mais louvor mais tarde. A gente hoje vai ser o fundo aí? Uma mescla de tudo. Então vamos abrir a nossa Bíblia em João 4, 19. Gente, entrou muita gente aí depois, sejam todos bem-vindos. Miri, tô morrendo de saudade. Lio, Shalom. Fabi, eu acho que eu já falei, mas Shalom. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o mês do louvor e da adoração. Normalmente é um mês onde a gente já separa mesmo no nosso culto dos jovens para falar de adoração. Só que esse ano a gente vai ser bem específico. Vai ser oração através das artes. Amém? E aí eu vou estar falando para vocês, gente, inclusive aquilo que eu tenho aprendido. Amém? João 4, 19 a 24. Gente, a gente tem que ensinar esse povo que prega, que quando eles falam assim, João 4, ou João 19, a gente que tá no Data Show, a gente bota aquilo que eles estão dizendo. Show, aí eu vou e boto assim, João 4, 19. Ela disse que é de 19, eu não sei se eu tenho que mudar. Entendeu? O pessoal não aprende. Vamos ajudar o Data Show. João 4, 19. A partir do 19. Pronto, a partir do 19. Ou então você diz do 19 ao 24. Pronto. Glória a Deus, aleluia. Eu tô fazendo isso pelos Data Show, entendeu? Os cultos presenciais estão voltando. Você não sabe como o Data Show sofre com isso? Suelen, muito bem-vinda, querida. Su, eu falei com as pessoas e não tinha visto que você tava aí, tá vendo? Entrou uma turma visitando, tá entrando Daniela, Ieda. Sejam todos muito bem-vindos. Qual é a nossa palavra? João 4, a partir do 19, gente. A partir do 19. Yara Galvão, muita gente visitando a gente. Amém. Hoje, glória a Deus. Não é 1 João, você botou 1 João, não, é João só. Por isso eu tava achando, é outra palavra. Mas, gente, por incrível que pareça, Jorge escolheu a palavra exatamente onde diz que ele nos amou primeiro. Tá lá em 1 João. Ele nos amou primeiro. Mas a nossa palavra hoje é João 4. Eu tinha acabado de falar isso, né? Porque Deus usa as pessoas assim. Do 19 ao 24. Gente, vamos ler pra gente orar e a gente dar início ao tema de hoje e depois vamos louvar mais. Amém? Eu preciso ler por aqui mesmo. Peraí.
Gente, essa é uma história linda, essa parte que está em João, que ele fala exatamente aquele encontro que Jesus tem com a samaritana lá no tanque. E é uma história muito linda. Ninguém conhece essa passagem. Mas aí é bom a gente sempre falar, né? Porque é muito importante. Gente, João 4, a partir do 19, diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ou seja, depois de Jesus ter dito tudo aquilo para ela, ela enxergou que Jesus era profeta. E aí surgiu a dúvida dela. Nossos pais adoraram neste monte. E vós, ou seja, vocês que são judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crei-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Gente, cada versículo desse negócio dá uma pregação um dia só. Então, cada versículo dá uma pregação no dia só. Então, a gente vai simplesmente se atentar ao que o Senhor está dizendo, né? Por que o Senhor estava dizendo aqui que a hora vem e ela já é chegada? Que a gente adorará o Pai em espírito e em verdade, porque assim o Pai espera de nós. Porque a gente sabe que Jesus foi a ponte de ligação para Deus. Foi quando Jesus ele veio e ele entregou a vida por nós. O Espírito Santo tá me lembrando que eu não orei, né? Então, obrigado pela oração aí dos intercessores, para pedir para Deus me lembrar. Vamos orar, gente. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço. Espírito Santo, tu és lindo. Espírito Santo de Deus, eu te amo. Obrigado por ter me lembrado, Senhor Deus. Obrigado porque tu és aquele que está na palavra de Deus que diz que traz a nossa lembrança, a nossa memória, tudo que é preciso, Pai. Obrigada por essa noite, obrigada por cada família. Traz o teu povo para aprender mais sobre adoração. Traz o teu povo para aprender mais de ti. Toca em cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. Se tem alguém agora, Senhor Deus, com o coração machucado, meu Pai, alguém com alguma enfermidade, meu Pai, que seja tocado agora pelo teu Espírito, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abre o entendimento de cada um, abre os ouvidos, os olhos espirituais, para que possam entender, Senhor Deus, tudo aquilo que a gente vai falar hoje, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Gente, então voltando. Então, naquele momento Jesus estava dizendo que a hora já viria, mas que de fato ela já era chegada, porque ele abriria esse novo caminho de adoração, essa forma de adoração. Naquela época, onde teve essa divisão dos reinos e que foi criado Samaria, e que o rei da parte de Jerusalém, de Israel, ele simplesmente ele dizia que era lá em Samaria que era para se adorar. Na época que começou tudo isso, a Samaria ainda nem existia na realidade, porque ele não queria que as pessoas fossem até Jerusalém. Então viveu a vida inteira tendo essa briga, né? Então Jesus chegou ali naquele momento para explicar para aquela mulher que ia chegar um momento que não era lugar, ia chegar um momento que era uma forma, que é um estilo de se adorar. Que não é um lugar, mas é uma forma de se adorar. E aqui ele fala, adorar a Deus em espírito e em verdade. Esses dias a gente viu no culto da família, quando eu falei de sacrifícios de adoração, sacrifícios espirituais, né? No culto da família eu falei a respeito disso. A gente falou do louvor, a gente falou de vários sacrifícios, vocês anotaram, né, gente? E ali eu falei pra vocês que era espiritual porque era pelo meio da fé, não foi? Que se a gente não tiver fé, muitas vezes a gente não fazia aqueles sacrifícios de se doar, e aqui é do mesmo jeito, gente. A adoração ela é espiritual porque é para algo que é para alguém que você nem vê, mas que você sabe que existe. Ou seja, é uma adoração através da fé, através do Espírito que hoje habita dentro de nós.
A gente recebe o Espírito Santo e com o Espírito a nossa porção de fé, como diz a palavra, que a fé ela é repartida para cada um, segundo a medida que Deus dá. Ou seja, nós recebemos essa medida da fé e essa nossa adoração a Deus é através da fé. Ou seja, ela é Espírito, através do Espírito, através da nossa fé. Você está adorando alguém que você não vê, mas que você sabe que ele existe. Você sabe através das escrituras, você sabe através da criação. Nós temos várias formas de saber que Deus existe. Amém? Então, por isso que a adoração, ela é uma adoração em espírito, porque ela é através da nossa fé. É algo espiritual, não é algo que a gente possa pegar. Naquela época eles ofereciam sacrifícios. Só que hoje o sacrifício não somos nós, também nós vimos isso. O sacrifício somos nós, sacrifícios vivos. Esse é o culto racional, que nós hoje somos o sacrifício. Amém? Então, assim, ele pede para que a gente adore em espírito e em verdade. Espírito é isso, é essa adoração através do Espírito, através daquilo que o Senhor já colocou dentro de nós, através da nossa fé, porque nós não vemos, mas cremos, então nós adoramos. Amém? E a verdade, Clara? A grande verdade é que a adoração em verdade é aquela adoração que está na palavra de Deus. E eu imagino que um dos motivos que Jesus falou aquilo para aquela mulher, porque na realidade a adoração deles ali naquele templo, naquele monte em Samaria, não era uma adoração de fato, uma adoração verdadeira, porque eles não estavam fazendo da forma correta, a forma como a palavra dizia. Então Jesus chegou para eles assim, é uma adoração em espírito, porque agora não vai ser necessariamente uma oferta que você vai chegar ali e despejar, a oferta agora é você. E é em verdade, ou seja, é de acordo com o que o Senhor nos manda. É direcionamento pela palavra. Não é simplesmente por algo que é do seu entendimento. Não é algo simplesmente que é do seu sentimento, da sua emoção. Mas é por aquilo que já existe na palavra. É baseado na palavra. Se a nossa adoração, que a gente entende que é adoração, não corresponde com o que está na palavra, ela não é adoração. É algo que a gente acha. Mas ela não pode ser adoração. Porque a forma de adorar, ela está na palavra. Ela está na verdade. Ela está na verdade. E a verdade é a palavra, que é o próprio Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O verbo que se fez carne. Então a adoração em espírito, em verdade, é uma adoração que a gente faz através da nossa fé, através do Espírito Santo que habita em nós, através daquilo que também está na palavra, da verdade que a palavra nos diz. Não é uma verdade que esteja no nosso coração, não é uma verdade que a gente ache. É a verdade que já está na palavra. Amém? Amém. Gente, mas hoje o nosso tema principal é o nosso chamado para adoração. Amém? A grande verdade é que existem vários tipos de chamado. A palavra fala isso, que existe chamado para profeta, existe chamado para mestre, existe chamado para professor, existe chamado para ministro, existe chamado para tudo. Tudo para a glória de Deus. A gente tem estudado isso. E hoje nós vamos estar estudando a respeito desse chamado para as artes, para os ministérios de arte. Inclusive, quando a gente estuda as esferas da sociedade, uma das esferas que a gente estuda é essa. Só que é algo muito interessante, porque o louvor, as artes, ela está relacionado totalmente com a adoração ao Senhor. A gente vê muito em Salmos, né? As pessoas falando ali, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, adorem ao Senhor em todo tempo, com saltérios, com harpa. Então, as formas de arte, elas estão tão associadas à adoração ao Senhor, que muitas vezes elas são confundidas com a adoração. Quando a gente fala, vamos adorar, as pessoas acham que vai ter louvor, que vai ter alguma coisa em relação à arte. Não necessariamente, gente. A gente adora a Deus com a nossa verdade, com a nossa vida. Essa é a verdadeira adoração. Mas hoje a gente vai estar direcionando, esse mês inteiro, a gente vai estar direcionando o nosso chamado para as artes. Então, se você
já viu aquele menino que desenha bem, aquela menina que dança, aquele menino que gosta de teatro, que gosta de violão, que gosta de cantar. Chama, convida para esse momento com a gente, porque vai ser muito lindo. Clara, e como eu sei que eu tenho chamado para alguma coisa? Falando assim de uma forma geral, como eu sei que eu tenho chamado para alguma coisa? E eu vou dizer por mim, gente, chamado é algo que arde no seu coração. Chamado é algo que queima aqui e você não se vê não fazendo aquilo nunca mais na sua vida. É algo que você já fez alguma vez na vida e você disse, uau, isso é o que me move, isso é o que toma conta de mim. Então, muitas vezes a pessoa é chamada para ensino, professor, é algo que mexe com ela. Muitas vezes as pessoas são chamadas, são tocadas por ajudar outras vidas. Na verdade, assistência social, povo de assistência social, e tudo isso precisa dentro de uma igreja, gente. Então, a gente está direcionando, e eu vou direcionar sempre aqui para a arte, porque é o nosso mês, mas o chamado, ele é geral. Então, quando você sentir que algo queima muito forte dentro do seu coração, aquela paixão, aquele fogo, você pode ter certeza que aquilo é o seu chamado. Você pode pedir confirmação do Senhor, porque Ele vai lhe confirmar. Eu, falando um pouquinho da minha vida, eu a vida inteira amei a arte de uma forma geral, né? Eu sempre amei a arte, eu sempre amei a música, né? Desde muito pequena, sempre fui apaixonada por música, e música foi uma forma como o Senhor sempre me trouxe para perto dele. Eu estava lembrando isso ainda há pouco, que quando eu estava distante do Senhor, que eu ouvia algum louvor, gente, aquilo me cortava por dentro e me enchia de saudade de Deus de uma forma que eu não conseguia não ir até Ele de alguma forma. Nem que fosse para dizer assim, Senhor, que saudade de sentir essa presença. Que saudade de sentir isso que eu estou sentindo aqui nesse momento. Então o Senhor, Ele sempre usou muito louvor na minha vida, muita música. E eu sempre fui apaixonada por música, desde pequena. Depois de um tempo descobri a minha paixão por violão. E assim foi. Só que eu também sempre fui muito apaixonada pelo desenho. Eu amo desenhar. E foi algo que eu deixei ao longo dos anos, ao longo do corre-corre, né, gente? A gente tem tanta coisa para fazer nessa vida. E é algo que agora, na quarentena, eu tenho voltado. Porque o Senhor me ensinou e tem me ensinado, e a gente vai falar já um pouquinho disso. É que tudo aquilo que o Senhor move no seu coração, você não tem que deixar para trás. Tudo aquilo que o Senhor um dia falou para você, ainda que você tenha deixado por conta do corre-corre da vida, ou porque você achava que você não tinha tato, jeito para aquilo, você não pode deixar para trás. E nessa época de quarentena, na realidade, logo no início do ano, o Senhor me tocou, final do ano passado, o Senhor me tocou para eu procurar uma escola de música. E eu estava muito decidida a fazer canto, e eu procurei uma escola de música para fazer canto. E quando eu estava já praticamente fechando o canto, o Senhor disse, não é o canto, é o violão. E apesar de eu ser apaixonada por violão, gente, foi muito difícil para mim. Porque na minha cabeça, como eu já estava no louvor da igreja, era ali era através do canto que eu tinha que me mover. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, não é o canto, você vai aprender primeiro a tocar violão. Não que eu não cante, eu também vou chegar nessa hora, né? Mas o Senhor tocou muito forte isso no meu coração. E na realidade eu acredito que o Senhor fez isso porque Ele precisava que eu aprendesse, gente, tudo que eu tenho aprendido. O Senhor me direcionou para uma escola onde as pessoas são evangélicas, né? E o meu professor, ele também é ministro de louvor. E eu tenho aprendido muito a respeito de louvor. Muito, 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 muito. E, inclusive, quero deixar aqui, depois até chamem aí, né? Eu quero deixar aqui o meu pedido de perdão para Nala Neto, para Júnior, para Isaac, que são músicos fantásticos e que pela minha falta de conhecimento do que era louvor, pela minha falta de conhecimento de que eu precisava estudar, eu atrapalhei tanto a vida de vocês. Tanto não, né, gente? Eu sou uma pessoa tão gente boa. Eu me esforço tanto sempre
Mas eu sei hoje como eu atrapalhei a vida deles, né? Uma vez eu estava estudando a respeito de cifragem e o meu professor estava dizendo assim, Clara, quando a gente vai montar as cifras para o louvor de uma igreja, nós que somos ministros de louvores, até o momento que vocês vão ministrar, tem que estar ali combinado com os músicos. Porque os músicos não são obrigados a saber a hora que o ministro, aquele que está ali cantando, o levita que está cantando, ele vai falar. E ele tem que estar preparado para isso. E eu disse, ai meu Deus, quantas vezes eu fiz isso? E algumas vezes Júnior até me avisou, gente, vamos combinar algumas coisas. E eu simplesmente não entendia, porque eu não tinha estudado ainda. Não é? Não tô querendo dizer com isso que se você não tem uma condição de estudar, que realmente no nosso país canto, aula de música ainda é bem cara, que você não tem que se esforçar para ir para um louvor, para uma área que o Senhor tem tocado no seu coração. Mas o que eu quero lhe dizer é que não vá com o seu próprio entendimento. Se as pessoas estão ali querendo lhe ensinar, querendo lhe instruir, entenda, unção, ela é necessária. Aquilo que Deus coloca no seu coração, ela é necessário. Mas, gente, o aprendizado, ele é tão necessário que hoje, quando eu entendi isso, em tudo aquilo que o Senhor toca no meu coração como uma paixão, eu quero aprender através do ensino mesmo. Hoje eu voltei a desenhar, mas eu já estou convicta de que eu vou fazer aula de desenho. Porque se é algo realmente que eu amo, não profissionalmente falando, mas eu acho que se é algo que eu amo, eu acho que se é algo para Deus, eu posso procurar a excelência. Eu posso procurar ser excelente naquela área. Deixa eu interromper assim. A gente tem uma confusão muito grande dentro de ministério, principalmente quando se fala de louvor, né? Que muitas vezes a pessoa tem um desejo por cantar, ou seja lá o que for, e entende que isso é um chamado. E aí começa a, de fato, querer se introduzir naquele meio a qualquer custo, sem um mínimo de preparo, sem um mínimo de conhecimento, simplesmente porque gosta. Eu vou dar um exemplo também trazendo para a prática. Eu amo a questão de louvor. Desde sempre, desde lá na sede, quando eu frequentava, assim, naquele momento de louvor, muitas vezes eu estava viajando, enquanto as pessoas estavam ali de olho fechado, realmente adorando, eu viajando, assistindo o louvor, né? E desde o primeiro dia que eu entrei também em Portão, eu tive também esse comportamento. Eu lembro quem estava no primeiro dia foi Neto, então eu assisti Neto, eu até brincava, eu falei, gente, aquele rapaz lá louvando, ele tem a cara daquele pessoal, voz e violão. Então assim, eu sempre tive muita admiração e sempre tive essa coisa de observar muito a turma do louvor. Mas por um outro lado, né, só para vocês terem ideia, meu pai é músico profissional, com carteirinha de músico. Meu pai toca todos os instrumentos, vocês imaginarem. Meu pai canta, então assim, meu pai é músico mesmo. E eu nunca tive a menor paciência para aprender. Então eu costumo dizer assim, que eu gostaria de fato de ter uma oportunidade talvez de louvar, mas eu queria, gente, é uma brincadeira, tá? Mas eu queria acordar fazendo. Gente, é difícil. Ou seja, eu não quero, Jorge, não tenho paciência para aprender. É difícil. Então o que é que eu faço? Eu simplesmente não me arrisco, eu fico quietinho. Né? Eu até brinco, gente, eu não sei nem se eu daria para isso, porque eu nunca tentei cantar, nunca tentei realmente aprender a cantar, aprender. Então, assim, é um desejo meu do meu coração. No sentido, assim, um desejo, não, me perdoe, uma admiração que eu tenho pelo aquele ministério. E acabei fazendo parte do ministério, mas na parte administrativa. Eu ajudo o pessoal do louvor na parte administrativa, com questão de escala, de algumas coisas. Então, assim, aquela minha admiração por louvor não me fez fazer de uma forma irresponsável de chegar ali e dizer, eu quero cantar. Então, entendam. A gente costuma ver pregações falando a respeito disso. O próprio Jesus, Deus aqui na terra, para ele começar a fazer o trabalho dele, as pregações dele, ele se preparou. Ele levou anos, Deus aqui na terra, levou anos se preparando para algo que ele tinha feito, ou para algo que ele tinha um chamado dele.
Os 12 que estavam ali com ele, que naquele momento não eram mais 12, quando ele voltou, que ele retornou, as últimas palavras dele foi exatamente isso: aguarde a presença do Espírito Santo, não vá de qualquer jeito. E aí a gente tem um desejo muito grande, ou como no meu caso, uma admiração muito grande por algo, e acha que aquilo é um chamado e quer fazer aquilo de qualquer jeito. Então assim, muitas vezes a pessoa vê, eu vou sair da área de louvor, muitas vezes a pessoa vê ali um obreiro em pé e acha bonito aquela postura, bonita aquela farda, e aí chama alguém ali que está frente do ministério e diz: eu quero ser obreiro. Mas você naquele momento, você está simplesmente admirando o visual do obreiro que você está tendo ali, né? Sem saber de fato o que é ser obreiro, o que é que eles fazem, o que é que eles estão fazendo. E aí tem essa importância. E por isso que muitas vezes pessoas desistem, pessoas não deu certo. E a gente tem no Ministério de Louvor uma pessoa extremamente preparada, que é Nala Neto. Nala Neto também é um músico de mão cheia, entre outros que tem ali. Eu estou dando mais exemplo dele, que está à frente como liderança. E muitas vezes Nala Neto vai olhar para uma pessoa e vai dizer assim: meu irmão, não dá. Vai realmente ver se o seu chamado em outro ministério vai fazer ou estudar, porque ele, gente, muitas vezes estudo. Ou quando de não dá aquilo ali que está sendo apresentado para ele. A gente tem também um testemunho aqui de uma pessoa, quem tem um tempo mais na igreja vai realmente lembrar disso, de que realmente essa pessoa chegou ali, a gente percebe a evolução que foi dela, de quando ela começou a quando realmente ela finalizou, entre aspas, que hoje ela não está mais com a gente no ministério, está em outro ministério. Mas assim, então a gente percebe que houve uma evolução dela, porque houve uma busca dela, e isso em qualquer coisa. Isso eu estou falando de obreiro, isso eu estou falando na hora de levar a palavra, isso eu estou na hora de evangelizar, na hora de discipular, seja que área for, ou você se prepara. Não acha que os professores de discipulado chegam ali, recebem o material pronto e eles têm que se preparar. Marcos está aí, sabe disso, precisa se preparar para dar uma aula daquela. Inclusive, glória a Deus pelo seu comentário aí, irmão. Ouçam aí o comentário que o Marcos fez, que é isso mesmo. A gente tem que aprender a ouvir aquelas pessoas que já caminharam à nossa frente. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O nosso maior erro na igreja é a gente simplesmente espiritualizar tudo. Ali é espiritual, sim. Mas tem a parte material. Porque Deus nos fez matéria. Se Ele quisesse que a gente estivesse só em espírito, Ele estava deixando a gente lá, pra adoração, lá diante do trono. Ele já tinha levado. Se nós estamos num mundo que é de matéria, existe a parte material também, entendeu? E aí eu tava parando para analisar. Só uma coisinha, se você fizer mal feito, fizer de qualquer jeito, em vez de você estar atraindo a pessoa, você está afastando. O louvor mal feito não vai atrair, não vai tocar, vai espantar a pessoa, vai dizer: eu não quero isso. O discipulado mal feito, a aula mal dada, vai fazer com que as pessoas corram da igreja. O obreiro mal preparado, que tem uma postura errada, vai fazer com que as pessoas corram da igreja. Então isso não pode ser, sob nenhuma hipótese, um chamado. Um chamado não vai afastar ninguém. Então muitas vezes você tem o chamado, mas você precisa se preparar. Ou muitas vezes, tenham cuidado se é um chamado de fato ou se é um desejo seu, carnal, motivado por N coisas, entendeu? Eu tava parando para pensar, e uma das coisas... Gente, a gente já vai entrar na parte boa disso tudo, viu? Não se preocupem não, que no reino de Deus é tudo lindo. Mas a gente também tem que entender algumas coisas, certo? Eu tava parando pra pensar que eu acho que a nossa maior dificuldade na igreja é isso. Tipo assim, eu tô na igreja, eu tenho o Espírito Santo, então se eu gosto de fazer aquilo, vai dar certo. E muitas vezes a gente erra nisso também. E é como o Jorge disse, não é só na área do louvor. Na EBD, pra você ser um professor, de criança principalmente, você tem que estar preparado. Tem aula pra isso. Você tem que entender uma criança. Você tem que estudar um pouquinho de psicologia. Você tem que entender. Não basta simplesmente ser mãe e dizer eu posso dar conta dos filhos, porque não necessariamente as crianças que vão estar lá são igual às suas crianças que você tem em casa. Entendeu? Então você tem que entender um pouquinho de pedagogia. Nem que seja por conhecimento de leitura, gente. Um pouquinho de psicologia, nem que você não tenha feito o curso, mas que você procure estudar. Procure se inteirar. A outra coisa que eu sinto muito também em igreja, sabe que é gente na área de assistência social. E pra glória de Deus eu tenho uma lindinha que tá fazendo assistência social, que quando eu disse Deus, é glória a Deus, é de Deus. Porque, gente, como é que a gente vai dar conta de assistir o povo carente se a gente não entender de assistência social? Se a gente não souber fazer projeto social? Eu não vou dizer que se você não tem uma pessoa especializada na sua igreja para fazer, você tem que deixar de fazer, não.
pior é deixar de fazer, pior é deixar de assistir. Mas você tem que procurar ter um conhecimento naquela área. E no louvor, e nas áreas de arte, gente. A gente já fez vários teatros. Eu já recebi peças de Deus lindas. Eu tenho uma peça escrita a respeito do filho pródigo. Um dia nós vamos repetir aquela peça ali. O Senhor entregou aquela peça para mim. Ela é linda, ela é altamente moderna, é linda. Mas se a gente não estudar... Eu estudei um pouco de teatro quando eu fazia colégio. No meu segundo, terceiro ano, eu estudei teatro. Eu apresentei peças lá na minha cidade, no teatro da cidade. Então, assim, eu tinha algum conhecimento. Eu amo a arte, eu amo a literatura. Então, eu sempre procurei ter um conhecimento. Então, assim, o Senhor me entregou, mas Ele sabia que eu tinha um conhecimento de alguma coisa. Ele sabia que eu ia buscar mais. E aí foi quando a gente se juntou com pessoas que de fato conheciam de teatro e a gente começou a aumentar, a crescer naquela área. Porque também não adianta a gente começar, porque ele foi só um começo, e estagnar. A gente fica estagnado mesmo. A gente tem que correr atrás de conhecimento. Amém? Então, assim, uma das coisas que eu mais vejo é porque, assim, quando a gente quer, na nossa vida, como a gente chama secular, que eu não gosto nem de fazer essa separação, a gente vê a gente quer se especializar numa área, a gente estuda. Eu sou contadora, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação para poder trabalhar no meu escritório. Jorge é administrador, inclusive ele ajuda a igreja nisso hoje, para a glória de Deus. Então, assim, quando a gente lá fora, Deus coloca alguma coisa no nosso coração, a gente fala, não, eu vou estudar. Eu vi que Eduardo entrou, glória a Deus. Você vê como é que são as coisas. Eu tava aqui agora, porque nem sempre o celular aqui atualiza, aí eu fico com outro aqui, ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Aí muitas vezes eu tô escrevendo aqui nesse, tô atualizando. Shalom, meu irmão. Estamos falando sobre arte, viu? A gente tava falando aqui agora sobre louvor, sobre adoração, sobre a importância preparo, de estudar. sobre estudo. Aí entra Eduardo Teles, quem não conhece, uma pessoa muito querida, já esteve muitas vezes com a gente lá na igreja, que é um levita, né? Que tem uma presença muito grande do Espírito Santo, mas que com certeza se prepara muito, estuda muito. E uma vez eu estava comentando com ele a respeito de uma pessoa que ali no púlpito mostrava muito unção, né? E ele aí falou para mim o seguinte: meu irmão, você não sabe o trabalho, no bom sentido, que deu para essa pessoa chegar nisso aí. Aí é muito preparo. Aí é muito preparo, ou seja, existe um preparo até pela questão espiritual, porque você tem que colocar na cabeça da pessoa, você tem que trabalhar também o lado espiritual, no sentido da pessoa buscar. Exatamente. Então, Eduardo, muito bem-vindo, amei a sua presença aí hoje. Verdade. Viu? Então, gente, quando a gente está na nossa vida secular, como a gente diz, a gente se prepara porque a gente quer ser o melhor. Eu quero ser a melhor contadora, eu quero ser o melhor administrador, eu quero ser o melhor advogado, melhor engenheiro, melhor professor, em alguma área. Quando a gente acha que é para Deus, a unção serve. Não é assim, gente. Nós ali também queremos ser o melhor. E uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é quando o Senhor me disse, vá para o louvor, que eu falei para Nala Neto que eu tava indo, mas na minha cabeça eu tava indo mais para ajudar a gente, não através do que eu amava louvar, ou até realmente ter que aprender violão, como para a glória de Deus eu tô aprendendo agora. Mas eu pensava que eu ia ajudar de outras formas, espiritualmente falando, como intercessora da igreja. E aí eu cheguei pra Neto e disse, Neto, eu tô indo pro Ministério do Louvor, o Senhor me direcionou, eu já conversei com o pastor. E o pastor disse pra eu começar indo e tal. E Neto me fez, gente, 10 perguntas. Quando o Neto me mandou aquelas 10 perguntas, eu disse assim, rapaz, se Neto tivesse mandado essas perguntas para alguma das pessoas que estão ali, elas não estariam hoje ali. Porque, gente, você conhece escala? Você já ouviu falar de não sei o quê? Você já nananana? Aí falou algumas coisas para mim. Só que Deus sabe como é que ele tem que tratar cada um. E eu recebi aquilo ali de Deus, sabe como? Pai, eu preciso me preparar. Eu preciso estar ali sabendo o que eu estou fazendo. Eu preciso estudar. Eu vou procurar uma aula de canto. Toda vez, gente, que na minha cabeça eu não estava bem, eu ficava arrasada, porque eu não queria apresentar para Deus qualquer coisa.
Eu não queria simplesmente estar ali porque eu ouvi de Deus, vá para o ministério de louvor, ou porque eu amava a música, porque eu queria estar preparada. Eu não queria estar ali insegura. Então eu disse, eu vou me preparar. Eu vou atrás de uma aula. E assim tem que ser com cada um de nós. É como eu estou dizendo, se hoje você não tem tanta condição, cola em alguém que já sabe. Internet também. Internet, não vai aprender tanta coisa, gente. José Vitor diz que vai sim, porque ele já aprendeu a tocar só na internet. Mas ele vai fazer aula também, porque já está no script do negócio. Mas José Vitor é um exemplo mesmo de que a pessoa correu atrás. Correu atrás e conseguiu. Ninguém ensinou a ele teclado. Ele dom, comprou o teclado e foi pra internet atrás. Exatamente. Certo? Hoje vocês veem ele tocando, não fez aula. Exatamente. A aula que eu digo, né? Teve a aula da internet. Então, assim, correu atrás. Eu pergunto, quantas pessoas que têm um desejo fizeram a mesma coisa? Na internet a gente acha muita coisa, né? gente. A gente vê, vocês ouvem Fabiane louvando. É uma coisa linda. Eu tô dando Fabiane como exemplo porque ela tá aí. Certo? Poderia dar outra. Pergunta a Fabiane. Um dia a gente tava comentando de um vídeo de uma pessoa que ensina. Fabiane já tinha visto vários vídeos dessa pessoa. Aprendendo a fazer a segunda então quem vê ali Fabiane, né, não é simplesmente uma presença do Espírito Santo, é estudo também. Amém. Eu citei ela aí, Vinícius também. Quem vê Vinícius ali daquele jeitinho é um menino que busca também. Ele não fica acomodado. Vinícius é aluno de Nala Neto, né? E de Isaac. Pois é, começou não é pouca coisa não. Agora não, que a gente tá na pandemia, mas várias vezes chegou aqui em casa, ficava ele e José aqui. Quantos estão fazendo isso? Verdade. Se eles que já estão dentro estão fazendo isso, e os que estão fora, como é que vão entrar? Gente, eu tô achando que esse culto hoje não... Esse culto tá muito com cara de live hoje, agora, né? Eu tô achando, mas gente, tá que vocês estão vindo, ou vocês estão achando muito ruim, ou vocês estão achando muito bom, ou tá todo mundo deixou conectado e saiu, foi fazer outra coisa. Ninguém tá falando. Tá totalmente parado. Eu vou querer aí 10 mensagens agora, ou eu vou achar que travou aí. Olha, vamos lá, eu vou contar eu preciso de 10 aí, senão eu vou achar que travou. A gente vai louvar um pouquinho mais, pra gente continuar. Só depois de aparecer 10 mensagens aí, senão eu tô achando que o pessoal ligou o celular e saiu. Não tem nada não, a gente fala pros anjos do Senhor que estão todos espalhados por aí, pra mim já é o suficiente. Gente, peraí, 4. Gente, presta atenção. 4 mensagens. Olha, o pastor Cláudio Duarte disse que quando o povo estava saindo da igreja que ele estava pregando, ele dizia assim: glória a Deus, está saindo para chamar mais gente. É isso que eu ia dizer agora. Aí eu acho que a turma largou o celular aqui agora. Eu acho que ela foi fazer alguma coisa assim: não, peraí, deixa eu chamar um vizinho meu, eu vou bater na porta que eu tô mandando mensagem e não tá atendendo. Gente, a gente vai louvar mais um pouquinho, certo? Não é canto que eu faço ainda, tá, gente? Eu pego umas aulinhas. Então, se tiver alguma coisa errada aí de quem entende, não me critique, por favor. E aproveita e chama as pessoas. Chama mais gente para participar do nosso culto. Aquela pessoa que Deus falou, poxa, essa pessoa eu já vi um talento nessa pessoa. Eu sei que ela gosta, eu sei que o Senhor vai tocar no coração dela através dessa palavra. Então chama que já a gente vai começar uma coisa linda de Jesus. 7 mensagens, tá faltando 3 pessoas botarem mensagem aí pra eu ver 10. Amém. A próxima, José. Então eu vou fazer como a turma faz. Por favor. Toda hora que estiver falando uma coisa, faz amém, amém, porque aí a turma responde, né? Amém. Tem liberdade aqui. Amém, gente. Vamos louvar. Todo mundo fechou o olho. Diga pro Espírito Santo que ele tem liberdade na sua casa. A palavra de Deus diz que aonde o Espírito está, ali a liberdade. Então o Espírito Santo está aí, habitando em você. Ela fala que é para louvar e não para de falar. falar. Fale para ele: Senhor, tu tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de
as coisas de lugar. Peça para ele mudar tudo de lugar, fazer tudo novo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aí, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Muda tudo de lugar, Senhor. Muda de lugar. E o seu perdão é completo. E o seu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Ele sara a sua alma. A sua alma. E o seu perdão é completo. E o seu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Diga mais uma vez. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Sara a minha alma. Eu sou tua casa. Declare. Sua morada. Nós somos o seu lar. Nós somos o seu lugar de habitação. Muda tudo de lugar, Jesus. Faz tudo novo na vida de cada um de nós. Estamos aqui para te adorar. Para te adorar. Para te adorar. Adora, Senhor. Adora, Senhor. Adora, Senhor. Aleluias. Glórias, glórias e glórias a ti, Jesus. A nossa adoração é para ti, Pai. A nossa adoração, ela tem um destino, Senhor. Tão somente para ti, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Que essa presença gloriosa, como diz a nossa pastora, essa gloriosa graça, ela chegue no seu lar. Essa gloriosa graça, ela invada o seu ser nessa noite. Ela lhe cure, ela lhe sare. Ela lembre que você é perdoado, que não tem mais peso, que não tem mais nada que lhe impeça. Ele nos sara. Se você se sentir hoje chamado pelo Senhor, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração, mas tão somente escute, tão somente obedeça. Amém? Glória a Deus. Vamos ler Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23. Gente, a gente vai ter que iniciar de novo. Em nome de Jesus, todos vocês vão voltar e vão chamar mais. A gente não vai demorar e nem vamos fazer Marcele, quantas pessoas tem aí? A gente não vai fazer 2 lives, não. Vai ser só para finalizar, mas é porque eu já tô vendo que a gente tá no finalzinho. Ainda tem algumas coisas pra gente ver e ainda tem um louvorzinho pra gente finalizar. Amém? Colossenses 3, 23 diz o seguinte. Tá lá já. É só 23? É. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém.
Então, quando você sentir esse chamado e que você for cumprir esse chamado, lembre que tudo o que nós fazemos é para o Senhor. Tudo é por causa dele, tudo é por ele. Tão somente por ele e para ele são todas as coisas, amém? É imprescindível a gente saber disso, porque vai ter dia que a gente não vai ter vontade, vai ter dia que a gente vai estar chateado, vai ter dia que a gente realmente está, né? Nós mulheres temos nossos dias, mas se a gente tem a certeza que a gente não faz para homem, se a gente tem a certeza que a gente faz para aquele que chamou a gente, ainda que seja um dia ruim, ainda que sejam os nossos dias, a gente vai cumprir o nosso chamado. E observe uma coisa, o que essa palavra está dizendo. E tudo quanto fizestes, fazei de todo o coração. Observe que Clara está levando do ponto de vista para chamado, mas ele está fazendo tudo. Então a gente precisa entender o seguinte, e uma coisa importante: como ao Senhor e não aos homens. Então, vamos parar, inclusive, eu já falei isso em uma pregação, de dizer assim, você tem que fazer lá na igreja como você faz no seu trabalho. Você tem que fazer lá na igreja como você faz em sua casa. Não cuide da igreja como se fosse a sua casa. Tá errado. O que a Bíblia fala é o contrário. Você tem que fazer tudo como ao Senhor. Então, você tem que cuidar da sua casa como você cuida das coisas do Senhor. Você tem que fazer o trabalho para o Senhor, Ele que é referência. Você tem que trabalhar na sua casa, no seu emprego, na sua faculdade, como se fosse para o Senhor, não é o contrário. Exatamente. A gente criou isso, e não faça como se você faz para sua casa, faça como no seu trabalho, não, é o contrário, é como para Deus, Ele é a prioridade. Amém. Então no seu trabalho tem que ser como se fosse para o Senhor, na sua casa tem que ser como se fosse para o Senhor, na igreja é para o Senhor. Então vamos inverter o ponto de vista, não é faça como no seu trabalho. Aí muitas vezes a gente ouve coisa na igreja como assim, eu não posso cobrar porque o trabalho é voluntário. Eu não posso cobrar porque eles não recebem para isso. No trabalho secular lá eu posso cobrar, que eu não posso. O ponto de vista é o contrário. É aqui que você tem que cobrar mesmo e dizer, faça lá como você faz aqui, ou seja, aqui tem que ser a referência. Amém. O melhor seu tem que ser para Deus. E aí as pessoas vão começar a dizer assim, poxa, faça no seu trabalho como você faz para Deus. A gente tem que mudar o ponto de vista, a referência é Deus. Aleluia. Gente, são 8h01. A gente vai fazer o seguinte, eu vou encerrar essa, a gente vai iniciar outra no mesmo momento, certo? E em nome de Jesus, voltem. Eu só tenho mais algumas poucas coisas para falar. Amém. Glória a Deus, Marcos, é isso mesmo. Exatamente. A gente não tinha nem visto sua mensagem aqui, Marcos. Não sei se você tinha colocado. Botou agora. Não acabei apareceu aí agora. Mas é exatamente isso. Honoroso ou não, em qualquer área. É o tudo que fizer. Tudo, amém. Tudo. A gente tem que ter a complexidade dessa palavra, tudo. Tudo que você fizer. Em qualquer área, Jorge, o que você imaginar, faça com excelência, faça como para Deus. Amém. Então a gente vai encerrar essa e vamos chamar outra rapidinho para eu finalizar o que eu preciso falar para vocês hoje. Amém? Estamos 160 pessoas aí. Corre. Deixa eu ver que perguntas são essas aqui que chegaram. Saiu. Depois eu vejo. Saiu. Ao vivo! Corre, corre, povo de Deus. Corre, 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 que nós voltamos. Vamos continuar o nosso culto dos jovens, dessa palavra maravilhosa sobre adoração, sobre o nosso chamado para o ministério, principalmente esse mês nós estamos tratando do ministério de arte, do ministério da nossa adoração a Deus através das artes, né? Gente, até o final desse mês eu tô fazendo um desenho que o Senhor me direcionou a fazer. Até o final desse mês eu vou estar postando ele nos grupos para vocês verem aquilo que o Senhor resgata na gente. Eu sempre amei desenho, eu sempre amei desenhar. E uma das coisas que o Senhor me resgatou agora com esse período, com tanta coisa que Ele tem me falado,
de a gente voltar às nossas origens, né? Que a nossa origem é o trono, gente. A nossa origem é Deus. Amém? Então, quando o Senhor tem me feito fazer a minha trajetória de vida e entender quem eu sou nele, o que é que ele quer através da minha vida, eu tenho voltado a escrever. Algumas mulheres aí já sabem que eu sempre amei escrever, eu já falei isso, e o Senhor está me levando de novo a escrever, o Senhor está me levando de novo a desenhar, e o Senhor, eu hoje faço aula de canto, não quero mais parar. Já disse que depois que terminar, que a gente não conclui o estudo de canto nunca, gente, né? A gente para, mas eu acho que a gente não conclui. Então eu já disse que quando eu tiver mais um pouquinho afiada no violão, vou passar para o canto e vamos que vamos. Vamos deixar realmente o Senhor agir na gente, a gente querer dar o nosso melhor. Claro, você quer ganhar dinheiro com tanta coisa? Não, gente, mas eu quero adorar a Deus com o meu melhor, né? A gente vê as pessoas que não servem ao nosso Deus, que não servem ao nosso Pai. Um bicho aqui, gente, acho que é uma abelha. Eu tô doce. Que não servem ao nosso Pai, tudo que eles vão fazer, eles colocam tanta excelência, né? E a gente que serve o Deus de verdade, o Deus verdadeiro, a gente não quer muitas vezes colocar a excelência naquilo. Então todos os meus desenhos vão ser lindos, porque eu também vou fazer aula de desenho. E assim vai, assim eu vou ficar incentivando vocês. Gente, eu fico lá no canto, não sei se vocês já viram, debaixo da escala, lá no canto, na mesa de som. Eu vou falar com vocês agora a respeito disso, que Jorge sempre fala. E eu sempre falo com ele, porque ele fala assim: ah, mas eu queria acordar tocando algum instrumento. Eu queria acordar cantando, porque é lindo. Mas é como eu disse, gente, é trabalhoso. É trabalhoso. Teve dias de eu bater o pé no chão e dizer para Deus que invenção foi essa de, na altura do campeonato, ele pedia para eu fazer aula de violão, se canto seria muito mais fácil na minha cabeça, né? Mas, na realidade, o Senhor estava trabalhando em mim. Ai, gente, tanta coisa. Isso é um testemunho enorme para outro dia, que hoje não vai dar. Deixa eu revelar uma coisa para vocês, que, na verdade, eu esqueci. Foi uma falha minha. Eu toco um instrumento. Uhum. A turma mais antiga lá da igreja já me viu tocando. Não sei se vocês conhecem. Isso aqui é um apito. Para tocar reggae, Para tocar reggae. Foi um presente. Mas é só soprar. Foi um presente de Isaac. Isaac me deu esse presente. É um apito, é muito difícil, eu precisei estudar também. E assim, quem conhece também, quem é a turma mais antiga, tinha uma banda, eu acredito que não tenha mais, eles tinham se desvinculado. Altar de Exua. Altar de Exua. Eu sempre digo que no meu currículo de música eu boto. Eu toquei uma música com Altar de Exua. Quem conhece? Eu subi lá e fiquei tocando com eles lá no dia que eles estiveram lá na igreja. Então eu tenho no meu currículo uma música com Altar de Exua. Tá? Aí eu digo, eu não toco nada, eu toco apito. Eu levava para a igreja, mas muitas vezes quando eu ficava tocando, tinha algumas pessoas que ficavam... Aí eu parei de levar, mas deixa a igreja voltar daquele jeito que eu vou tocar para vocês, viu? Então, gente, é o que eu digo para Jorge. Não é fácil. Você tem que querer. É como esses dias eu estava dizendo pro meu professor que chegou meu dia de treino, né? Meu dia de estudar. Gente, eu não tava com a menor vontade. Eu disse, ai meu Deus, lá vai eu de novo naquelas escalas, lá vai eu de novo, lá vai eu de novo. Na mesma hora eu disse, eu vou. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver esforço, se a gente não se dedicar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É em nada na nossa vida, gente. É em nada, não é só nisso, não. Em tudo que a gente for fazer tem que ter muito esforço. E nisso também. Só que a gente acha que por ser uma coisa prazerosa, o final, né? O final ser prazeroso, quando você aprende a tocar, que você toca os céus e os céus invadem o lugar e a unção enche e o conjunto do negócio é muito lindo, aí você quer o bolo, né? Você quer o negócio pronto. Mas é trabalhoso, mas é como eu tenho aprendido. A música, ela vai te honrar. Hoje você se esforça, hoje você faz a sua parte e a música ela vai te honrar. É o que eu tenho aprendido, é o que eu tenho vivido. Então assim, não ache que esse caminho, eu botei aqui, a primeira observação que eu botei, não necessariamente vai ser fácil. É difícil, gente. A gente aprender alguma coisa é difícil. A gente aprender um instrumento é difícil, a gente aprender canto é difícil,
A gente fazer o melhor para Deus é difícil. Mas eu sempre tenho dito, eu tenho repetido isso aqui em casa para todo mundo. Esses dias, inclusive, eu estava brincando com o João. Que eu estava dizendo, filho, eu acho que quando você tiver adulto, que você for fazer alguma coisa, vai vir aquela vozinha na sua cabeça. Excelência, excelência. Porque tudo que João faz, que os meninos estão fazendo aqui, eu digo, gente, é com excelência. Coloca a excelência, porque vai dar certo. Não vai precisar fazer 2 vezes. Não vai precisar refazer, retrabalho, faça com excelência. Amém? Então, gente, não necessariamente vai ser fácil. Vai chegar o dia, que principalmente se for para Deus, que vai vir aquelas vozezinhas, você não é capaz, você não pode. Gente, quantos você não é capaz eu já ouvi? Quanto sua voz é horrível, eu já ouvi. Não ouvi dos outros não, gente. É a vozinha mesmo que fica na nossa cabeça. Quantos você não vai conseguir, você não vai dar conta. Gente, quando eu comecei a estudar violão, que eu imaginava o tanto de coisa que eu tinha para aprender, só me vinha na cabeça, eu não vou conseguir. Eu não vou dar conta, gente, é muita coisa, eu não tenho tempo. Meu Deus, tu não tá vendo que eu não tenho tempo. E na realidade o Senhor começou a me mostrar e tirar essa ansiedade do meu coração. E eu comecei realmente a ver que quando a gente se organiza para fazer aquilo que a gente ama, a gente tem tempo para tudo. Quando é algo realmente que move o seu coração... Gente, eu vou lhe dizer uma coisa, chamada é uma coisa tão engraçada, que quando a gente imagina a coisa pronta, arde o nosso coração. E Senhor, eu nasci para isso mesmo. Uau, Deus, eu não saberia fazer outra coisa da vida. Quando começa a dar o trabalho do negócio, aí a gente começa, pai, será que realmente é isso? Será que realmente eu nasci pra isso? Porque a gente quer o fácil, gente. Então não necessariamente vai ser fácil, mas não desista. Se você tem certeza que foi o Senhor que falou no seu ouvido, que tá aí falando no seu coração, persista, seja persistente. No dia que você estiver mais sem vontade, aí é o dia que você mais tem que ir. Eu lembro que teve uma vez que eu tive que aprender alguns acordes. E assim, gente, são milhares. Para cada campo harmônico, são milhares de acordes. E aí eu tinha que aprender um de cada e começou a me dar uma ansiedade tão grande quando eu via quantos são de um só campo harmônico, sendo que são de uma escala, são não sei quantos. Eu comecei a ficar ansiosa. E aí eu digo, pois agora que eu vou fazer mesmo, e bem bonito, e bem devagar, e bem... Porque o nosso fisiológico, ele também vai começando a aprender e a entender que as coisas são um processo. O nosso chamado, para tudo ele tem que ser um processo, entendeu? Tudo é um processo, gente. Deixa eu só dar um outro ponto aqui, é o seguinte, muito cuidado com repetindo aquela história, o que é chamado, o que é vontade da gente, o que é desejo da gente, o que é uma admiração da gente para uma determinada coisa, porque também tem que ter outra coisa. Hoje eu estou aqui no Ministério X, porque é meu chamado, eu estou feliz da vida, aí eu descubro o Ministério Y, gostei, meu chamado é esse. Aí tá aqui, larga o daqui de qualquer jeito, de qualquer coisa, larga as pessoas na mão de qualquer jeito, aí vai sair do X e pro Y. Aí, descobri o Z, aí vem aqui pro Z, aí vou pro V, aí, ou seja, começa um trabalho aqui, né, aí se encanta com outro trabalho, larga aqui, porque muitas vezes, motivo N, inclusive esse aqui, o X está difícil, eu vou pro Y que é mais fácil. Não, agora o Y ficou difícil, eu vou pro Z porque é mais fácil, aí fica. Entende logo qual é o seu chamado. Qual é o chamado. Isso. Porque assim, Deus não é Deus de brincadeira, Deus não é Deus de confusão. Então, se realmente ele lhe coloca no chamado, ele muda. Ele pode entender que seu tempo naquilo acabou. Agora tudo é muito bem feito, tudo com discernimento, tudo realmente sabendo o que está fazendo. Porque é aquela história, ele vai mandar você sair daqui, né? Você corre e vem para cá. Ele lhe mandou você sair daí? Mandou. Ele preparou um substituto. Como é que tá isso? Não, eu larguei tudo de qualquer jeito porque ele mandou eu ir para lá. E aí, como é que faz? Hoje eu sou do Ministério X. Tô todo empolgado fazendo um trabalho. Largo o trabalho no meio, vou para o Ministério Y porque Deus mandou eu ir. Aí o Ministério X fica na mão. Será que isso é de Deus?
Se pergunte assim, Deus faria isso? Largaria tudo de qualquer jeito? Então tenham muito cuidado, porque muitas vezes é assim, já teve pessoa que falou isso para mim, e isso para mim não é um pecado, não é um erro, a pessoa estava sendo realmente uma pessoa real, dizendo, olha, eu não gosto de estar em igreja pequena, porque a igreja pequena, por menos que você queira, você acaba tendo que trabalhar, porque ali, e eu realmente, pela idade que eu tenho, por uma coisa, eu já trabalhei demais, eu não quero isso para mim hoje, eu estou na sede, que é uma igreja grande, que eu sou mais um. É um direito dela, desde quando Deus não esteja chamando ela para fazer algo, ela esteja correndo. Exatamente. Mas ela está sendo verdadeira. Gente, e eu tenho uma prova disso, porque eu já fui para um ministério simplesmente por vontade minha. Eu achava que eu poderia ajudar ali e eu fui. Mas eu não ouvi o Senhor dizendo vá. Na realidade, teve 2 ministérios só que tiveram 2 ministérios só. Que eu ouvi o Senhor dizendo vá, e o Ministério dos Jovens, que é onde eu tô hoje, que ele me confirmou que eu deveria estar. Mas eu também não iniciei ouvindo ele dizendo vá. Mas com o passar dos anos, ele me confirmou. E de várias vezes ele me mostrou por que eu tô aqui hoje, gente, com vocês, que eu amo tanto. Mas os 2 ministérios que eu ouvi de Deus mesmo, ele dizendo assim, vá, foi o ministério A Intercessão, que foi meu primeiro ministério na igreja, e hoje o louvor. Ah, claro, mas você também prega, o Senhor não te chamou para pregar? Sim, porque na realidade eu digo que eu não sou uma pregadora, eu sou uma profetisa que o Senhor usa quando Ele quer. Então, quando o Senhor me entrega uma palavra, eu vou lá e digo a palavra que o Senhor me entregou. Mas, e o Senhor também me disciplinou para pregar. Antes de eu começar a pregar, o Senhor me mostrou a igreja, o povo dele, como eu tinha que fazer, a responsável. É por isso que eu quando eu prego hoje, eu me consagro, porque o Senhor, antes da primeira vez que eu subi num altar, o Senhor me mostrou a igreja, como é que fluía a palavra, como é que a palavra se multiplicava, a responsabilidade de levar tão somente a palavra dele para o povo dele, e eu não ouso de jeito nenhum falar nada meu no altar. Inclusive, há uns dias atrás, eu disse que foi para Deus, se não for para eu transformar a vida das pessoas com aquilo que eu prego, me deixe só orando. Porque a oração, eu sei que não sou eu, é o Senhor que pega no mundo espiritual e faz, e para mim é o suficiente. E aí o Senhor começou a me mostrar vidas que estão sendo transformadas através daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos pregado, e aí o meu coração acalmou. Mas eu tenho muito temor naquilo que eu faço, porque eu sei que é para Deus, não é para mim. É por isso também que hoje eu estudo, porque eu sei que não é para mim, eu sei que eu tô fazendo para Deus e para Ele eu quero fazer o melhor. Amém? Então, gente, não necessariamente vai ser fácil. E muitas vezes as pessoas acham assim, eu acho que não é o meu chamado, porque esse negócio tá tão difícil, tá tanta luta, tá tanto isso. E eu acho que não é isso, porque as pessoas dizem que quando é de Deus é leve. Não que não seja leve. Não pode realmente trazer um peso desnecessário. Quando realmente aquilo traz muito peso, desconfie se realmente é de Deus. Mas não é fácil, gente. Não é fácil. Outra coisa... Foi super leve, super tranquilo para Paulo, né? Foi super leve, super tranquilo para Pedro. Eles tiveram uma vida assim, sabe? Uma prosperidade financeira enorme, né? Uns casamentos tudo tranquilo, uma vida tudo tranquila, os filhos tudo muito bem. Salomão foi o cara mais tranquilo também do mundo. Salomão falou muito de filho, os filhos dele eram tudo exemplos, né? Nenhum fez besteira. A vida de José, quer ver a vida mais tranquila que a de José? Nasceu rico, José da Bíblia. Nasceu rico, né? Só fartura, não teve dificuldade nenhuma. Um típico nos dias de hoje, playboy, foi José. Né? Foi assim, da Bíblia tá assim. Gente, engraçado assim, que esses dias o Senhor tava me chamando a atenção uma coisa tão linda da história de Paulo, que eu já repeti algumas vezes assim, gente, Paulo conhecia Deus, porque ele conhecia através das escrituras, né, gente? Paulo era um exímio estudante e ele conhecia toda a escritura, toda a Torá. E eu por várias vezes eu dizia assim, gente, quando Deus ouviu aquela voz, ele reconheceu porque ele conhecia Deus. E esses dias eu vendo uma pessoa falar da passagem de Paulo, na hora que ela leu que Jesus respondeu, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues, Deus falou assim para mim,
Na realidade eu digo Deus, mas eu costumo dizer que é o Espírito Santo, que é aquele que habita em nós, né? Falou assim pra mim. Ele conhecia Deus, mas quem se apresentou pra ele não era o Deus que ele conhecia. Quem se apresentou pra ele foi Jesus Cristo. Ele não conhecia Jesus. O que impactou Paulo foi o poder da glória de Cristo, que naquela hora desceu sobre ele. E aí é tema para outro dia. Mas hoje eu profetizo na sua vida que esse temor de Deus, essa glória de Deus vai descer sobre a sua vida quando você ouvir o chamado de Jesus Cristo de Nazaré. E você não vai ter dúvida que vai estar sendo chamado por ele. Amém? Então, assim, outra coisa que é muito importante, gente, é porque exige muitas renúncias. O chamado de Deus exige muitas renúncias. Claro, você renunciou a alguma coisa? Muita coisa. Eu renunciei um tempo de estar fazendo outra coisa, porque eu preciso estudar. Além de ter aula, tem horários no meu dia a dia que eu preciso tirar para estudar. Então, eu renunciei tempo, eu renunciei dinheiro, porque não é barato. E eu não fiz porque eu tinha condição. Porque quando o Senhor mandou eu fazer, eu disse, Senhor, eu vou fazer o quê? E ele me direcionou o que eu deveria fazer. E para a glória de Deus, que é a glória dele, tão somente dele, eu tô conseguindo, mas não é sem esforço, não é sem renúncias, porque poderia ser o dinheiro de fazer muitas outras coisas. Mas se eu ouvir a voz do Senhor me chamando, eu vou obedecer. As pessoas conhecem esse meu testemunho, que eu disse que eu ia começar a aula em fevereiro, porque na minha cabeça Deus tinha mandado eu fazer, eu ia começar em fevereiro, porque janeiro estava meio apertado, início do ano, e o Senhor disse, epa, eu disse para você fazer foi em janeiro, você tem que começar em janeiro, obedeça à risca. E eu fui lá e obedeci, e tô, gente, desde janeiro, fazendo aula, mesmo nesse período de quarentena, obedecendo a voz do Senhor. Então isso é muito importante. Não acho que é sem esforço, não acho que é sem renúncia, não acho que não vai ser fácil. Amém, para mexer a turma. Mas, gente, vai ser a coisa mais prazerosa. Porque quando você obedece a voz de Deus, quando você mostra para ele que você quer fazer o melhor para ele, gente, ele vai invadindo você, ele vai transformando a sua vida, ele vai capacitando, ele vai fazendo tanta coisa que só ele para explicar. Tudo que ele tem feito em mim, tudo que ele também tem para fazer na vida de cada um de vocês. Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, Clara, mas eu fui chamada mesmo, será? Abra aí 1 Pedro 2,9, essa palavra é conhecida, a gente bate nessa palavra e rebate nessa palavra. Mas, gente, todos nós somos chamados para alguma coisa. A gente realmente só precisa entender para que fomos chamados. Mas todos nós somos chamados. 1 Pedro 2,9. Só o 9. Até porque tem uma coisa que é muito interessante, que normalmente, quando a gente entende, não apenas no chamado, né? Em tudo que Deus faz com a gente, fala com a gente, quando é algo agradável. Então, assim, se você gosta de cantar e Deus lhe chama para o louvor, ok. Mas se você não gosta de falar em público e Deus lhe chama para pregar, será? Então, assim, isso é do ser humano, né? Quando a coisa tá legal, quando é uma coisa interessante, é de Deus. Quando, na verdade, a coisa não é tão interessante, aí começa o questionamento. E tem outra característica do ser humano, né? Vamos começar a perguntar para pessoas para confirmar. Aí, assim, você pergunta a 10, 9 disseram sim. Uma diz não. Uma diz não. Mas como você quer ouvir o não, as 9 estão erradas, a certa é a que falou aquilo que você queria ouvir, né? Então eu sempre digo isso também, né? O chamado tem muito disso. Se lhe agrada, é de Deus. Se não lhe agrada, será que é de Deus? Prestem atenção. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. De onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós fomos chamados. Não tem essa história de, será que eu fui chamado? Será que realmente é algo para mim? Então, todos nós somos chamados. A nossa dificuldade é realmente entender como é esse chamado. Aonde é que nós somos chamados? O que é que o Senhor vai me direcionar nesse chamado?
Para onde, para que lugar o Senhor vai me direcionar nesse chamado. Então, o que é que eu quero deixar nessa noite para vocês? Você tem um chamado. Todos nós fomos chamados. Então, se você ainda não descobriu isso, primeiro, vê aquilo que arde no seu coração. Vê aquilo que queima, aquela paixão, aquilo que o Senhor toca tão forte. Gente, a música, o louvor, as artes de uma forma geral sempre me tocaram muito. E hoje é que eu vim entender que se me toca é algo que o Senhor quer para mim, então eu também quero. Se é algo que o Senhor tem, eu também quero. Se é algo que Ele quer, eu tenho também que querer. Então, primeiro de tudo, pense nisso. O que que arde? O que tanto fala aqui dentro do meu coração? Outra coisa, não acho que vai ser fácil, não acho que vai ser sem esforço, não acho que vai ser sem renúncia, mas lembre, vai ser prazeroso demais. Quando o Senhor começar a tocar você, quando o Senhor começar a lhe transformar, quando o Senhor começar a mover aquilo que Ele quer fazer na sua vida, vai ser muito prazeroso. Eu lhe falo por experiência própria, então não temam. Não tenham medo, não tenham temor de homens. Eu tenho dito muito isso, gente. Deixa temor de homem de lado. As pessoas, você nunca vai ser o bom suficiente para ninguém. Ninguém. Eu tenho dito isso. Não quero agradar homens, sabe por quê? Porque quanto mais você quer agradar o homem, parece que nunca você vai agradar ninguém. Queira agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você se torna agradável aos outros. Você se torna luz, você se torna sal. Então esteja preocupado em ter temor de Deus. Abandona o temor de homens. Muitas vezes, para você expor o seu chamado, você não vai ter que temer. Você não vai ter que ter temor de homens, porque muitas vezes o Senhor vai te chamar para falar em público. E se você tiver temor de homem, você vai pensar, será que eu vou falar bem? Será que eu vou falar direito? Será que eu vou usar hermenêutica? Será que eu vou usar exegese? Será que da forma correta eu vou aplicar? Só que quando você tem temor de Deus, Ele simplesmente lhe usa. Quando você vai cantar que você tem temor de homem, poxa, será que as pessoas gostaram da forma como eu cantei? Será que eu cantei bem? Quando você tem temor de Deus, a sua preocupação é que o céu se rasgue e que aquela adoração ela chegue e que o Senhor invada a terra com sua glória. Então tenham temor de Deus, não tenham temor de homem. Agora, eu aprendi isso com uma pastora aí da internet, não sei se vocês já ouviram falar, Júnia Hayashi. Ela disse que um dia na vida dela pegou o temor de homem, fez um pacotinho e amarrou bem para ela nunca mais lembrar de temor de homem, rodou e lançou fora, lançou longe, disse assim, Jesus, pega todo o temor de homem e joga onde tu quiseres, porque eu tenho que ter temor de Deus. E é isso que a gente tem que ter na nossa vida. Vamos louvar mais um pouco a última canção para a gente encerrar, mas que o Senhor tenha tocado no seu coração. Na nossa live do próximo sábado, nós vamos ter convidados e eles vão falar um pouco do seu chamado para as artes, do seu chamado para o louvor, como é que Deus começou a fazer isso, e vocês vão entender que não é fácil, também através da vida de outras pessoas, mas eles vão também dizer, eu tenho certeza, o quanto tem sido prazeroso aprender em Deus, amém? Exatamente. Deixa eu só passar uma coisa, uma situação. Eu estava conversando com uma pessoa, um irmão, e aí ele estava questionando, a gente falando dessa dificuldade de falar em público e especificamente da pregação. E aí um grupo de pessoas conversando, a gente falando a respeito disso, aí quando eu me posicionei, o irmão virou para mim e fez assim, a gente estava falando uma boa, brincando, não é uma queixa aqui. Aí ele fez assim, mas você gosta, Jorge. E aí eu fiz assim, gente, não entendo o você gosta, Jorge, no sentido de ego, de prazer, de sem sentir como ser humano alguém superior aos outros por estar naquela posição. Eu falei assim, o que na verdade, o prazer que eu tenho, o gostar que eu tenho, é de realmente você entender que você está fazendo um trabalho para Deus. E assim, quando você tem aquela sensação de que você passou um recado, que você conseguiu fazer algo, gente, é maravilhoso. Tá? Então, assim, isso que a gente precisa entender. Não é uma coisa de ego, de você gosta no sentido, sei lá, pastor Arlindo gosta de estar ali, né? Mas não é gosta de estar ali no sentido de ele se sente
É o prazer, de estar fazendo algo. E aí eu estava falando há pouco tempo, relativamente há pouco tempo, com outro irmão, onde ele estava dizendo assim, aquilo que ele entende como chamado dele é tal e tal coisa, né? Ó, é nesse lugar, é fazendo isso que eu me sinto bem. E aí ele falando, quando ele terminou de falar, eu fiz assim, meu irmão, ok, eu respeito você se sentir bem, de repente é algo que Deus em algum momento tenha falado para você, mas eu te dizer, não pare de fazer essa outra coisa não, né? Não pare de fazer essa outra coisa não, porque assim, quem lhe vê fazendo isso, percebe que tem o dedo de Deus nisso daí. Amém. Né? E aí ele ficou assim, ele sorriu, aí eu fiz, pois é, você pode até sentir no seu coração um prazer muito grande em fazer a outra coisa, que é também para Deus. Mas isso que você faz, a gente percebe a presença de Deus nisso que você faz, não deixe de fazer não. A não ser que o Senhor diga assim, pare. Mas eu acho muito difícil o Senhor dizer para ele o quanto ele é usado, eu não acredito que Deus vai parar ele ali não. Então também tem essa questão. Muitas vezes tem algo que lhe dá mais prazer porque é mais fácil de fazer. E aí a gente precisa ter esse discernimento. Amém. Né? O prazer tem que ser de você entender que é algo que Deus lhe colocou e que você está fazendo. Tipo assim, eu estou cooperando com o reino. Exatamente. O prazer tem que ser esse. E não achem que a gente não vai ficar nervoso. Que, gente, eu acho que tem que ser sempre isso. Eu acho que quando você faz algo para você, é que você não se preocupa tanto. Mas quando a gente sabe que é algo para Deus, é algo que tem que ser da forma como é, né? Tem que ter um nervosismo, tem que ter um temor. Aqui minha mão sempre gelada quando eu tô nesse momento, quando eu tô com vocês, quando eu tô. Porque a gente tem isso. Mas isso é o temor a Deus, não é temor a ninguém. Amém? Vamos louvar. Feche seus olhos. E mais uma vez eu peço o Espírito Santo de Deus, muito mais de ti na vida de cada um. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Ele te guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca lhe deixou, Ele nunca lhe deixará. O teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Ele te guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Aleluia. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Ele te guarda, Ele te guarda. Em teus braços é o seu descanso, seu lugar seguro. Nos braços do Pai, não tem outro lugar, não tem outro lugar para estarmos, não tem outro lugar. É nos braços dele, então corra para os braços dele, corra para esse lugar de encontro. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei como tem sido a sua vida com Deus, mas Ele te espera. O Senhor da viração do dia, Ele continua sendo o mesmo. O Senhor que nos fez para termos um encontro com Ele, Ele continua sendo o mesmo. O Senhor da intimidade, o Senhor que nos ama, Ele continua sendo o mesmo. Esses dias eu vi que muitas coisas a gente transfere, até a unção é transferida, mas a intimidade é algo único, é algo que você tem com Ele. E ninguém pode passar para você. Você não pode viver da intimidade do outro. Você não pode viver da adoração do outro. Você não pode. Você tem que ter o seu momento de adoração. Você tem que ter o seu momento de intimidade com Deus. Pare de viver daquilo que os outros têm feito. Pare de dizer o que tem acontecido na vida de fulano, de cicrano é lindo. Porque é lindo também aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, porque nós servimos um Deus único. E do mesmo jeito que eu sou única, você também é único. Do mesmo jeito que Jorge, José é único, você também é único. O Senhor quer lhe usar naquilo que Ele está ardendo no seu coração. Espírito Santo de Deus, toca no coração agora e arde. Arde, traz à memória e à lembrança aquela área, Senhor, que foi esquecida. Traz, Senhor Deus, a memória e a lembrança aquela área, Senhor Deus, que as pessoas se acharam incapacitadas. Que porque elas ouviram, Senhor Deus, críticas, elas abandonaram. Que porque, Senhor Deus, elas ouviram, Senhor Deus, o temor de homem, elas deixaram para trás. Que a partir desse dia, Senhor Deus, elas tenham temor a Ti, para Te obedecer, para Te ouvir e para cumprir, Senhor Deus, o Teu chamado, Pai. Em Teus braços é o meu descanso. Descanse nele. Em Teus braços é o meu descanso. Eu achei descanso nele e você vai achar descanso nele também. Aleluia. Em Teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar a casa de vocês. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Que isso seja só o início do nosso outubro sobre adoração. O nosso outubro sobre chamado, aquilo que o Senhor tem nos chamado, aquilo que o Senhor tem nos tocado. Que o Senhor possa trazer a lembrança, trazer a memória. Ele possa tocar a vida de cada um, a família de cada um de vocês. Não saiam desse lugar. Que possa ser o início de um momento onde o Senhor está falando. Eu tenho muito mais para fazer na vida de vocês. Eu tenho muito mais. Não percam um culto, uma live nossa desse mês, porque vai estar recheada de testemunhos. Coisas que vai trazer a nossa lembrança e a nossa certeza de eu também posso.
Se ela foi capaz, se ele foi capaz, se eles podem, eu também posso. E desde já eu profetizo e eu declaro em nome de Jesus que todos os chamados que foram abandonados vão ser retomados. E a gente vai ver muito testemunho, a gente abre a boca e testemunha. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai trazer vocês de volta para aquilo que Ele já chamou. Em nome de Jesus, amém? Amanhã temos culto 10 horas, temos culto às 18 horas. Nossa semana está recheada de culto, não vou me alongar mais. Discipulado às 15. Discipulado às 15, nossa aula de discipulado maravilhosa, não percam. 10 horas presencial e online. Exatamente. Gente, ó, não paramos com as cestas básicas, ok? 60 famílias para nós alimentarmos. Não deixem de abençoar a igreja com a cesta básica de vocês, em nome de Jesus. Amo vocês demais. Que o Senhor possa ter tocado no coração de vocês. Ele transforme, assim como Ele tem transformado a nossa vida e a nossa casa. Amo muito. Beijo.